hora da nossa sugestão de estilo de hoje. Aquele momento em que eu trago para você algumas opções de roupas lá da Hermitage, eu passo lá para pegar o traje para apresentar o programa, já aproveito e dar uma pesquisada lá nas prateleiras. E hoje eu trouxe para mostrar para você algumas tendências em renda. A renda é sempre um tecido nobre e muito bem-vindo em qualquer época do ano. E agora, nessa meia estação, aí nessa temporada primavera-verão, ela cai muito bem, porque uma camisa como essa, por exemplo, em que você pode colocar com uma regata por baixo e ela só dá uma aquecidinha, dá um charme, ou você pode colocar com uma camiseta básica de manga comprida, ela fica mais quentinha e dá estilo. Olha, esse modelo aqui, em renda e couro, é muito bonita para qualquer ocasião. A gente pode trabalhar com um vestido de renda, que serve para uma ocasião, com um corte como esse, ele serve para uma ocasião mais formal, ou mais cotidiana, mais corriqueira. E quem quiser apostar no colorido, olha, o rosa aqui, que vem em alta, essas cores fortes, o rosa está aqui com esse modelo cigano, com babado, que é outra tendência, a blusa cigana é outra tendência que está muito em alta. E se você quiser ver, conferir mais opções muito legais para a temporada de primavera-verão, é só dar uma chegadinha na Hermitage Modas. Mesmo que seja aí encerrando as últimas luzes de setembro, a gente sempre aproveita esse mês para discutir Ponta Grossa. E não só Ponta Grossa, como também cenário econômico nacional, é um gancho, uma oportunidade que eu tenho aqui de explorar um consultor e grande amigo, Luciano Salamacha, todo ano aí com o nosso encontro marcado. Seja bem-vindo. Obrigado você, Ana. Mais uma vez, um prazer estar aqui. É nosso típico aí de setembro. É verdade, é verdade. A gente sempre aproveita para repercutir antes que acabe o ano e já falar um pouquinho do ano seguinte. E que ano esse, hein? Uau! Que ano? Eu lembro que no ano passado a gente dizia que 2014 e 2015 eram anos que a gente dizia para ser esquecido. Não, é para não ser esquecido e não fazer mais essa besteira. Exatamente, é para aprender. O ano de 2016 ele já começou com uma imprevisibilidade muito grande. Você tinha uma especulação política, você teve um arrastar de dois processos políticos fortes, um do Eduardo Cunha, com a habilidade legalista dele. Eduardo Cunha serviu para mostrar ao Brasil que um sistema de leis que tem de ser justo também pode ser perverso, quando usado por quem é do mal a seu favor. Então a gente viveu isso. De outro lado, nós vivemos a polêmica derrubada da Dilma, eu digo polêmica porque polarizou o Brasil em dois grandes vetores, os a favor e os contra, mas que também a gente pode colocar assim, a saída da Dilma melhora o Brasil? Não. Ele deixa de piorar. Tá. Ele elimina o fator, a culpa, independente do quanto ela era ou não era, mas, de fato, a presença da Dilma provocava uma instabilidade muito grande. Então, a gente pode dizer que o Brasil, pelo menos, parou de descer, o que já é uma alegria. Agora, daí a melhorar tem uma distância enorme. Tá, então, quer dizer, não podemos achar que esse Natal vai ser a grande redenção, por exemplo, só para ter um marco aí. O Natal vai ser a redenção da economia, tá longe ainda. Completamente longe por alguns motivos. O primeiro motivo é o seguinte, eu acabei de escrever um artigo para a imprensa em São Paulo, demonstrando que o Brasil perdeu 10 anos. Não perdeu nenhum, não perdeu dois, perdeu 10 anos. Isso é muito chão. Isso, para a pessoa que está em casa entender, significa o seguinte, imagine uma empresa que no ano de 2013 faturou 100. No ano de 2014, ela faturou R$ 100,10, no ano que foi a variação do PIB. Em 2015, essa empresa baixou o faturamento para 96. Em 2016, ela vai baixar isso para 92, mais ou menos. E se o Brasil conseguir, numa alegria sem precedentes, crescer 1% de maneira estável todos os anos, a partir do ano que vem, ela voltaria em 2024 a faturar 100. Nossa. Só que isso, em primeiro lugar, não é tão fácil, porque até 2018, o Temer não consegue fazer grandes coisas porque ele está à mercê de um Congresso extremamente loteado. O Congresso Nacional hoje é um grupo de facções. O grupo do evangélico, o grupo da ruralista, o grupo da oposição, o grupo do dilmista, o grupo de não sei o quê. Você, para conseguir um governo de coalizão, que é um termo muito usado e recentemente usado na Operação Lava Jato, para você conseguir fazer essa coalizão, você tem que pagar um preço caro para poder conjugar os interesses. Significa que esse ano de 2017 e 2018, o Temer vai tentar fazer as coisas, mas não vai conseguir fazer nada realmente relevante. Até renovar o Congresso Nacional,
nós vamos ter sim um país capengando. O que pode ajudar é que o Brasil tem um potencial de consumo que transcende a influência política. Aham. O Brasil é grande o suficiente para ter demanda o suficiente para manter a indústria. Nesse momento, nós estamos vendo assim, o Brasil em 2016 talvez bata 3,5 ou menos 4 de crescimento. No ano de 2017, algumas empresas já dizem que vamos crescer meio a 1. Eu, particularmente, sou mais conservador. Se der 0, não crescer já está ótimo. Porque essa expectativa de uma renovação e de um Congresso mais patriota e comprometido, na minha visão, não cabe, porque a Operação Lava Jato ela não começou ainda a dar as pauladas que irá dar em Brasília. Hoje, em Brasília, todos os políticos, ou pelo menos todos seria generalizar, mas uma boa parcela dos políticos tem medo de erguer a voz porque não sabe se amanhã na porta dos fundos não está batendo um agente da Polícia Federal, ou japonês, que agora não pode, porque está de tornozeleira, batendo lá, convidando para dar um passeio. Então, há muito, e o último relatório da Lava Jato demonstra isso, que eles apenas iniciaram as investigações e descobriram um grande esquema, e é muito fácil. Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. Então, a perspectiva para o Brasil é que 2017 e 2018 nós tenhamos um período em que a gente pelo menos não está em marcha ré. Mas tentando, um barco quando dá uma marcha ré na água ou quando ele vai para frente, quando ele cessa o motor, ele ainda tem um tempo até conseguir reverter. E isso é que nós estamos vivendo hoje, uma ressaca da crise. Uma questão de física básica aí que respinga na economia. E num momento como esse, qual é a postura mais prudente, mais correta para o empresário, seja ele de que tamanho for? Bom, como o teu programa sempre atinge empresários de todos os portes, a gente sempre vai falar para o pequeno, mas que vai servir para todos. A primeira coisa é que a palavra produtividade nunca foi tão forte como agora. E eu explico por quê. Ao mesmo tempo em que de 2013 a 2017 eu faturava 100 e vou estar faturando ao final de 2016, 92, no ano de 2013 o funcionário ganhava 100. Ele teve um reajuste de mais ou menos 8%, passou a ganhar 108. 2014, que foi em 2014. 2015 teve um reajuste de mais ou menos 10%. Então, ele teve agora 108, foi para uns 117, 118. Aí ele vai para mais uns 8, 10, portanto, no final de 2016, essa pessoa está ganhando 128. Em contrapartida, a empresa que faturava 100 fatura 96. Tá. Por isso que a gente está vivendo um fenômeno no Brasil de uma elevação violenta do desemprego. E sobre desemprego vale a pena a gente falar daqui a pouquinho, um pouco Falamos mais. assim. Agora, o empresário hoje tem que focar em produtividade. Produtividade é o seguinte, recursos alocados, unidades obtidas. Ou seja, o mesmo esforço, se der o mesmo resultado, não é mais suficiente. Tá. Eu tenho que agora produzir mais com a mesma quantidade de esforço ou com menos esforço. Significa o quê? Significa que as empresas hoje têm que eliminar por completo tudo aquilo que o cliente não paga. Vamos lá? Okay. Eu tenho uma lanchonete. E nessa lanchonete eu tenho uma porção de batata frita e junto eu coloco ali alguns molhos, alguma coisa, faço um molho, não sei o que lá. Tá, se eu eliminar esse molho, o cliente continua comendo a batata? Continua, elimina o molho. Por quê? Porque isso é custo. E ele não se transforma em riqueza. Tá. Então tem que tomar muito cuidado a partir de agora para eliminar tudo aquilo que é dispersão de energia. Porque no mundo empresarial é bem simples. Ou a que eu aplico agrega valor ou gera resultado, senão é desperdício. Então, eliminar o desperdício, elevar a produtividade é o primeiro ponto. Segundo ponto, o empresário tem que se desprender do passado. Significa o seguinte, porque o cliente eu sempre fiz isso para o cliente. Sim, em outros tempos, o mundo acabou, aquele mundo não existe mais. O cliente, ele constrange o empresário, ele chega e diz assim, olha, o senhor sempre me deu crédito, agora o senhor não está me dando crédito. Sim, porque sempre naquele país onde eu e você morávamos, eu continuarei te dando crédito. O problema é que eu não tenho hoje e a nossa realidade é outra. Se o empresário não se desprender do passado, ele não consegue construir o futuro. Dia desses eu coloquei nas minhas colunas na Rádio CBN e no Diário dos Campos, eu coloquei a expressão assim, o que está ruim tende a ficar pior e o que é bom tende a ficar melhor. Significa que, dependendo de como o empresário encarar a sua realidade, ele vai construir o seu caminho.
Se ele achar que está ruim, ele vai afundar, porque ele tem todos os argumentos para achar que está ruim. Se ele achar que está bom, ele vai cavocar, ele vai pesquisar e vai descobrir, com a mente aberta, outras maneiras de tornar a realidade dele boa. Então, é importante que o empresário agora se desprenda do passado. Se ele não desprender do passado, ele está fora. Por fim, ele precisa focar em inovação. E quando a gente fala de inovação, há dois tipos de inovação. A inovação radical e a inovação incremental. Em bom português é o seguinte, quando surge o aparelho celular, muda-se por completo toda a maneira das pessoas se comunicar. Porque até então eram telefones fixos e não tinha opção. Exatamente. A internet é uma inovação radical, ela radicaliza por completo todas as relações de comunicação entre as empresas. Agora, quando eu crio um novo aplicativo dentro do meu aparelho celular, eu estou incrementando. Porque, na verdade, eu já usava e agora tem uma coisa a mais. Por exemplo, um meio de pagamento, que ao invés de eu passar o meu cartão de crédito, eu pelo celular, é uma inovação incremental. Eu já tinha o meio de pagamento que era o cartão, eu simplesmente mudo do cartão para um outro objeto que agora é o celular. Apenas isso. Por que isso é importante? Porque inovações radicais, nesse momento, são extremamente perigosas. Tá. Inovações incrementais, melhorar o produto, e melhorar o produto significa poder acrescentar valor a ele. Ou você melhora para reduzir custo. Melhorar achando que o cliente vai valorizar, e se o cliente não pagar, você só aumenta a despesa. Então, isso vem totalmente aí na contramão, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas de um paradigma de administração e de marketing e de vendas que foi batido, que era tal do diferencial. Você tem que oferecer um diferencial para o teu cliente, você tem que ter uma fitinha mais colorida ou uma lâmpada mais brilhante. E agora, pelo que você está falando, a receita de sobrevivência inverte essa tendência. Não, Ana, talvez eu não me expressei direito. O que importa é sim. Até então, os livros colocam que você tem que ter um diferencial. Em momentos de crise, você tem que questionar se esse diferencial realmente agrega valor. Tá. Então, eu posso pôr uma fitinha. Resolve alguma coisa? Não, então não põe. A questão é que, por exemplo, eu dar um atendimento melhor, sem nenhum menospreço, vamos só explicar para o nosso telespectador para entender. Qual é a proposta de valor de uma loja de R$ 1,99? Preço baixo. A loja de R$ 1,99, ela já tem no seu nome assim, vendo por um preço baixo. Então, eu dentro da minha loja de R$ 1,99 ter um bom atendimento e que me gere um custo adicional é jogar dinheiro fora. Porque quem foi lá, ele não foi procurando um bom atendimento, ele foi lá procurando preço. No setor alimentício tem lanchonetes que dizem assim, o meu produto custa menos de R$1, mas ele não está te prometendo um bom atendimento. Você vai lá, compra, come e suma. Exatamente. Não Agora, espere que te faça um fica cafuné. lá, que fique te agradando. Olha, eu queria dizer que essa mesa aqui não está legal, que o garçom demorou. Meu amigo, você veio aqui, você sabe como é que é. A minha proposta é essa. Aqui é executiva, querido. Isso, aqui é fast food. De preferência, fosse e fuja. Isso. Rapidamente fuja. Pegue e coma e suma. Outros restaurantes, não. Você vai ser bem atendido, mas você vai pagar um adicional. A pergunta é, o restaurante que é rápido, ele está conseguindo agregar valor naquela proposta, e aquele que é diferenciado, que tem um bom atendimento, está conseguindo agregar valor? Vamos dar um exemplo que todo mundo sabe. X-salada. O lanche comum, o lanche democrático, que todo mundo um dia já comeu ou vai comer. Mas o X-salada o que é? Hambúrguer, presunto, eventualmente, queijo, salada. Mas agora tem um hambúrguer gourmet, que também é um hambúrguer, mas com uma confecção diferente, que tem um queijo, mas não é qualquer queijo, que talvez não tenha presunto, e outro tem presunto, mas aqui ele também tem uma salada que talvez é um pepino e não o tomate tradicional. Enquanto um é vendido, sei lá, por 3, 4, 5 reais, outro é vendido por 15, 18, 20. Ué, não tem problema nenhum, desde que esse aqui saiba que a cada fatia de pepino ele está agregando ou não valor. E esse aqui saiba que não adianta pôr o queijo diferente, porque quem vai comprar nesse preço não quer aquele... Ele quer, mas não vai pagar. Então, está atrás de outra proposta. Exatamente. Então, não é violar os conceitos de marketing, mas é sim fazer com que os conceitos de marketing sejam valiosos para a sobrevivência da empresa. Oferecer algo que as pessoas não pagam, é melhor não oferecer. Esse é o pilar hoje em dia. Então, o momento é de diagnóstico. O momento agora tem um nome bonito, que eu gosto. É de inteligência estratégica.
Inteligência muita gente tem, mas às vezes não é estratégica. Inteligência imediatista. E existe um fenômeno em momentos de crise que serve para qualquer pessoa, serve para, por exemplo, a pessoa está se separando do marido, da esposa, ele vai viver um ciclo chamado Marta. Marta, portanto, 5 letrinhas, e que é uma sequência lógica de sofrimento e de evolução da pessoa. Então, você teve uma morte trágica na família, você teve um problema sério, uma crise financeira, você vai viver o fluxo da Marta. Marta, em primeiro lugar, M é medo. Quando qualquer efeito acontece que me tira de uma zona de conforto, medo. Meu Deus, o Brasil está ruim, eu vou quebrar, não vou quebrar, meu Deus, a minha mulher me abandonou, ou meu marido não sei o que lá, ou morreu alguém, como é que vai ser minha vida? Medo. Tá. Depois do medo, vem a ansiedade. Eu preciso resolver isso de qualquer maneira, não dá, eu tenho que jogar isso para frente, eu não aguento mais, não sei o que lá. A ansiedade, em momentos de crise, é o inimigo mortal. Sim. É a aceleração da morte. Então, depois do medo e da ansiedade, vem o R. O R significa raiva. Eu começo a ficar revoltado. Por que comigo isso? Por que não aconteceu com o outro? Logo agora que eu me matei de trabalhar, não sei o que lá. Por que aconteceu essa desgraça com uma pessoa que foi sempre boa? Bom, veja, um parente meu faleceu, o filho do meu primo, com 10, 12 anos, de câncer. No primeiro momento, tem câncer, medo. Depois, ansiedade, precisamos curar isso. Depois, raiva, por que isso aconteceu com ele? Só uma criança e tal. Uma criança. Aí vem o T. T é tomada da consciência. Então, veio a crise, eu tomo consciência que eu não sou perfeito, que eu não domino tudo que está à minha volta, que há um ser maior que disciplina isso e que não tem que prestar contas para mim. Eu tomo consciência que eu sou limitado, que eu não consigo, por mais que eu ame o filho do meu primo, eu não consigo curar ele, que por mais que todos os médicos se esforcem, há algo maior nesse processo. Quando eu tomo consciência, vem a última letra, que é o A, aceitação. Tá. Então, o fluxo é passar pelo medo, pela ansiedade, pela raiva, tomando a consciência e aceitando. O que acontece no Brasil hoje? Momento de crise, as pessoas já passaram pelo medo, e é o que vai acontecer com o impeachment e tal. Aí depois eles têm ansiedade, tem muita gente que está sofrendo, diz assim, eu preciso acabar com isso. E aí põe os pés pelas mãos, piora a situação. Tem raiva de por que isso está acontecendo com ele, quando ele sonhou em ter empresa e que agora que ele abriu o salão de beleza, estava indo bem e de repente as coisas pioraram. Ele toma consciência que não é o único. Ele toma consciência que a crise é para todo mundo e ele aceita e aí foca e vai trabalhar. Esse nosso papo está muito bom, claro que a gente vai continuar no próximo bloco. Podemos? Fechado. Então, é um instante só e eu já volto. Não saia daí.